Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa web palestra, já agradecendo a presença de todos que estão aqui conectados, presença do pessoal local aqui do Telesaúde. Nossa web palestra é a Introdução à Educação Interprofissional e Prática Colaborativa. Eu gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou Raquel Baroni de Carvalho, cirurgiã dentista pela UFES, estou aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, precisamente no Hospital Universitário, né, o Telesaúde. Sou mestre em odontologia, estudei em Florianópolis, doutor em odontologia social pela UFRJ. Estou lotada no departamento de medicina social, então vocês já estão vendo que eu sou uma pessoa interprofissional, professora associada do departamento de medicina social desde 2004. E estou como coordenadora do Núcleo de Apoio à Docência, que é o NAD, e do Núcleo de Educação Interprofissional e Prática Colaborativa do CCS. Então, antes de a gente começar especificamente a palestra, gostaria de agradecer também a toda a coordenação nacional do PET Interprofissionalidade. Durante essa palestra a gente vai falar sobre o PET. Pessoas que se envolveram muito com essa temática no Brasil, professora Marina Peduzzi, professor Marcelo, professor Diego Bonfada da UFRN, Rio Grande do Norte. Diego é o nosso consultor do PET, então agradecer, alguns deles estou vendo que estão aqui conectados. Professora Ramona, minha amiga lá do Rio Grande do Sul, e tantos outros que estão aí na luta, né? Eu falo que a gente está lutando na frente, atrás, do lado, para a gente conseguir levar a interprofissionalidade, que é muito importante para a formação de novos profissionais. Então, a gente vai fazer a palestra nesse tema, que está muito importante agora, a temática. Por que eu estou aqui também gostaria de falar, antes de passar para os objetivos da palestra, porque eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado em Educação Médica Odontológica nos Estados Unidos, 96, 97. E lá chegando, todo o escritório de pedagogia, de apoio acadêmico, estava voltado para novos métodos de ensino, que foi o objetivo desse meu pós-doutorado, para a educação interprofissional, que é a Interprofessional Education. Então, como pós-doutorado não é título, eu não coloquei nas minhas credenciais, mas essa é a razão de eu estar aqui. Então, eu tive essa aproximação com a temática, já trabalhava essa temática de saúde, de equipes de saúde na saúde coletiva, e nos Estados Unidos tive a oportunidade de me aproximar, e a gente vai fazendo sempre um paralelo de lá para cá, que eu já estou fazendo desde o meu retorno à UFES após o meu pós-doutorado. Então, o objetivo dessa palestra, vocês estão vendo aí, vai ser definir educação interprofissional, que a gente vai chamar de EIP, em inglês, né? Interprofessional Education, IPE. Definir prática colaborativa, toda ação interprofissional deve gerar prática colaborativa, isso a gente vai ver mais à frente, mas eu gostaria que vocês relembrassem a todo momento a interprofissionalidade gerando a colaboração. Então, essa é algo que eu quero que vocês guardem aí para frente. Vamos também contextualizar a necessidade de inclusão da educação interprofissional na formação em saúde, no Brasil e no mundo. Vamos também listar conceitos relacionados à educação interprofissional, sem excluir nenhum, e vendo em que nível a gente está e como que a gente pode avançar. Isso é uma dúvida muito comum de pessoas que estão no serviço ou mesmo de estudantes. Apresentar o histórico da educação interprofissional no mundo e no Brasil, né, de onde que ela vem, como que o Brasil se situa, onde que as equipes de saúde da família estão situadas nesse contexto, como é a nossa formação. Conhecer a educação interprofissional aqui na nossa faculdade, o que a gente tem feito, estamos engatinhando aí, aqui na UFES, e finalizar essa apresentação com algumas considerações finais para vocês levarem para casa. Então, eu vou me dividir entre essa tela e uma outra que está aqui no modo apresentador, com meus slides, com minhas anotações, e às vezes eu vou fazer algumas leituras que estão aqui. Então, vou pedir licença a vocês para não ficar olhando todo momento para a tela. Então, começando a conversa, a gente precisa de entender as implicações do cuidado humano. O cuidado humano, ele é complexo. Uma só disciplina, uma só profissão não é suficiente, pessoal. Não vamos achar que a minha profissão de dentista, a profissão do médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, todas as outras eu poderia listar aqui, são mais de 12 profissões relacionadas à saúde, são suficientes. Porque os problemas de saúde são complexos.
precisamos de entender sobre os determinantes sociais de saúde. Muito, muito importante. Às vezes vocês tiveram esse conceito lá na parte básica do curso de graduação de vocês, e quando vocês vão para o serviço, vocês se deparam com essa enormidade, como aqui essa figura nos mostra, ou como casos de saúde mental, ou casos como a dengue, enormidade de fatores complexos envolvendo as famílias, os usuários, os pacientes. Então, os determinantes sociais de saúde, eles nos dão uma base, então é importante a gente rever, ou quem não estudou isso, voltar, posso indicar algumas leituras ao final. Muito importante também o diálogo, a comunicação. E muitas vezes a gente não é treinado. Eu digo treinado, porque a comunicação é uma habilidade nata do ser humano. Só que a gente precisa de treinar isso ao longo da palestra, a gente vai ver. A comunicação com a equipe. Eu preciso me comunicar com o meu colega para que esse usuário, a educação interprofissional é muito centrada no usuário, centrada no paciente. Então a comunicação vai permitir aberturas, romper barreiras, existe sim o saber e o poder. Estava subindo aqui para essa web, escutei de um aluno de medicina, aqui entrando no ambulatório, e falou, hierarquia é poder. Falei, vou falar essa frase na minha palestra. E a gente tem que saber lidar, e sim, existe o poder, vou indicar algumas leituras de Michel Foucault relacionadas a isso, mas a gente tem que entender que para a gente comunicar com o colega, a gente precisa de treinar comunicação, abertura, para a gente ter o melhor para aquele nosso paciente, que é o objetivo de toda ação, seja do SUS, seja lá dos Estados Unidos, seja de qual sistema de saúde no mundo a gente estiver falando. Se a gente não se comunicar, a gente não vai ser eficiente ou eficaz no cuidado daquele paciente. E o nome dessa palestra, Introdução à Educação Interprofissional e a Prática Colaborativa, vamos falar bastante sobre a cultura da colaboração, que deve ser, sim, ensinada e praticada, treinada. A gente é treinado para quê? E quando a gente precisa de colaborar com o colega, muitas vezes a gente não sabe como. Às vezes a gente até quer, ou a gente vai colaborar com aquele que a gente gosta, ou que a gente aprendeu na faculdade, que eu já tenho mais afinidade, mas não, a gente precisa de realmente trabalhar essa cultura da colaboração. Nesse slide, eu gosto de chamar a atenção que todas essas oportunidades da educação interprofissional que estão acontecendo, a gente vai ver os conceitos, eles são importantes no processo de formação dos nossos alunos, de áreas odontologia, medicina, enfermagem, fisioterapia, fono, terapia ocupacional, psicologia, educação física, todos. Então, com essa palestra, eu espero contribuir com a inserção da educação interprofissional nesses locais de trabalho, porque às vezes as pessoas, como eu, não foi formada, como você, talvez na ótica interprofissional, a gente vai ver isso mais à frente, a gente foi formada nas nossas caixinhas, mas nunca é tarde. A gente vê que a educação interprofissional hoje ela está sendo abordada em cursos de pós-graduação, na graduação, quem puder aí na graduação, inserir no currículo, é isso que é a nossa luta, a gente vai ver mais à frente, como que a gente está fazendo aqui na UFES, exatamente porque não existe uma só disciplina para dar conta desse cuidado humano. Então, é um dos objetivos da nossa palestra de hoje, ajudar as pessoas aí que estão na mudança curricular, tentando inserir a interprofissionalidade. Então, esse slide é muito importante. Gostaria que vocês agora lembrassem de como foi a sua formação. E eu acredito que foi exatamente assim, cada um na sua faculdade, né? Eu posso falar daqui do Centro de Ciências da Saúde da UFES, que em Maruípe, é a enfermagem no seu prédio, a odontologia no prédio dela, a medicina no hospital e no prédio da medicina, e aí os outros cursos, estamos dividindo o mesmo espaço, mas não estamos estudando juntos e nem fazendo, né, treinando práticas colaborativas, oferecendo uma prática colaborativa. E aí a OMS, já há muito tempo, lançou um livro, um documento chamado Learn Together to Work Together, traduzindo, estudar juntos, aprender juntos para trabalhar juntos. Então aqui é da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, esse slide, como podem trabalhar juntos se não aprendem juntos. Então é exatamente isso que a gente precisa de entender, porque quando a gente se depara, se a gente estuda dentro das caixinhas, como eu falei, e depois a gente se depara, vou voltar aqui o slide, com essas situações
tão complexas, como que a gente pode entender que meu processo de trabalho precisa do outro. Por exemplo, aqui, a gente vai ter doenças crônicas em explosão, a dengue, que agora chegando o verão, né? Esse ano não tivemos nenhuma diminuição nos números de pacientes cometidos pela dengue, a saúde mental, né? Sem falar gravidez na adolescência. Então, são muito complexos os problemas que a gente vai enfrentar. A gente aqui não está falando que a disciplina não é importante. Isso lá na parte conceitual, tem um momento que eu vou falar, eu vou proclamar o fortalecimento das disciplinas. Porque muitas vezes a gente vai precisar, sim, do conhecimento unidisciplinar. Quando eu preciso de anestesiar o dente de alguém que mora nessa situação aqui, que está passando por um problema de saúde mental, que está passando por um problema de doença crônica na família, com acamados, mas que eu preciso de uma intervenção unidisciplinar, é muito importante eu saber a melhor técnica anestésica, abertura do dente, vou falar agora igual o dentista, abertura do dente, tirar a dor desse paciente, realizar o procedimento e restaurar esse dente. Isso é unidisciplinar, sim. Porém, a maioria dos problemas que a gente encontra nos sistemas de saúde do mundo, elas não são simples como uma abertura de um dente, que também não é simples, pois existe todo um contexto por trás de uma família que está desempregada ou com outras interferências aí atrapalhando essa questão, e a gente precisa sim de entender. Então, não adianta a gente pensar na formação uniprofissional, isso já foi falado pela OMS, já foi falado por os pesquisadores brasileiros também. Então, eu gosto muito dessa frase da dengue, também para a educação interprofissional. O problema é de todos e a solução também. Então, eu não preciso de estar aqui justificando e pedindo para as pessoas inserirem o currículo interprofissional, porque somente uma formação interprofissional, como aqui está dizendo, estudando juntos, nós temos que colocar os alunos, os estudantes, né, para aprender juntos, pois depois a gente não adianta colocá-los para trabalhar juntos se eles não aprenderam. Eles precisam, seu momento de formação, entender a importância do outro, entender a profissão, o que é aquela outra profissão. O ser humano é assim, a gente só cuida, a gente só gosta do que a gente conhece. O que é desconhecido, eu não vou inserir no meu contexto, eu não vou inserir no meu processo de trabalho, nem sei, por exemplo, o que um terapeuta ocupacional faz. Mas a partir do momento que a gente estuda junto e eu faço meu processo de trabalho inserido nos dos colegas, isso é educação interprofissional. E aí eu não vou nem conseguir desenvolver mais a minha prática unidisciplinar, uniprofissional, se eu não tiver as demais profissões envolvidas para problemas complexos, como eu mostrei no slide anterior. Então, seguindo aí, a gente passando para a parte de conceito, gostaria de apresentar para vocês o CAIP. O CAIP é o Centro para o Avanço da Educação Interprofissional, que desde 1987, pessoal, vem trazendo conceitos relacionados à educação interprofissional. Então, esse é o símbolo do CAIP. Ao final da palestra vai ter todas as referências, eu vou passar para vocês os links, os sites, precisa de ir anotando nada. E aí eu gostaria de focar nesse conceito da educação interprofissional. Ocasiões em que 2 ou mais profissionais aprendem com os outros, entre si e sobre os outros, para aprimorar a colaboração, então está em vermelho a colaboração, e a qualidade dos cuidados e dos serviços. Quem disse isso foi Hugh Barr, que é um pesquisador do CAIP, lá do Reino Unido, em 1997. Esse conceito depois foi atualizado em 2002. E existe essa edição do livro Educação Interprofissional, toda em português, foi atualizada em 2017 para enviar para o Brasil, numa parceria com o Ministério da Saúde, e ela está excelente, e eu indico para leitura de todos que estão aí inserindo a educação interprofissional em seus currículos ou no seu processo de trabalho. Então, chama a atenção no conceito, porque as preposições, elas mostram muitos pontos importantes desse conceito. Então, eu vou aprender com os outros, então, com aquela questão de aprender juntos, entre os outros, entre nós, então, nós
iremos trocar experiências e sobre os outros. Mas tem um objetivo, não é só estudar junto, é isso que depois a gente vai ver os próximos conceitos. A gente vai ter um produto que é a colaboração, a prática colaborativa. E aí, a gente tem que falar que a educação interprofissional precisa de tomar as práticas colaborativas como ponto de partida. Se eu só estudo junto, então vou dar esse exemplo, mas eu não gero uma colaboração para o meu usuário, para o meu paciente, então a educação interprofissional está falhando. Então, em vermelho aqui, para vocês lembrarem, a educação interprofissional precisa de gerar uma colaboração e para isso a gente vai desenvolver competências, que mais à frente eu vou explicar. Então, a prática colaborativa, mais educação profissional, mais o desenvolvimento de competências, que eu já falei, comunicação, a questão do poder, ela vai melhorar e muito a qualidade do serviço oferecida. E centrada no usuário, porque a educação interprofissional ela é centrada no usuário. Para contextualizar a educação interprofissional, eu gosto muito de trazer esse artigo maravilhoso, indico para vocês, que é do Frank e colaboradores. Em 2010, foi publicado um artigo na The Lancet, que é uma das melhores revistas científicas do mundo. E os autores disseram que existe uma necessidade urgente, urgent need, ele falou, né, em inglês, uma necessidade urgente de implementar um pessoal mais bem preparado, eficientemente, efetivamente e economicamente, para responder aos problemas complexos das famílias e comunidades, o que a gente veio falando até agora, aquele slide lá das fotos. Então, os problemas são complexos, então a gente precisa de modificar essa formação de profissionais da saúde no mundo, não é só no Brasil. Gosto de chamar a atenção nesse slide, que a educação interprofissional, ela é utilizada em comunidades, sim, saúde da família, então se adequa perfeitamente ao Brasil, aí no SUS. E os países que não têm SUS, como os Estados Unidos, a minha experiência toda no pós-doutorado, também, porque ela é utilizada, a educação interprofissional, em cuidados agudos e crônicos. Segurança do paciente em hospitais, sejam eles privados, sejam eles de planos de saúde, e na própria reabilitação. Então, é algo que a gente precisa incorporar a nível de graduação, a nível de pós-graduação, no sistema público como o nosso, o SUS, que tem tantos desafios aí pra gente, e também nos sistemas privados de saúde, porque ela vem melhorar e muito a atenção centrada no usuário e a melhora na qualidade do serviço prestado, que já o Frank, que é pesquisador, disse para nós lá em 2010 que precisa de mudar, do jeito que não está dando certo. Então, ela é ideal para curso de graduação, pós-graduação, educação permanente, aí no SUS, nosso SUS, educação continuada na iniciativa privada, sistemas públicos e sistemas privados de saúde. Porque ela melhora a comunicação da equipe, ela melhora o cuidado, a qualidade da atenção, e é isso que a gente quer, independente de estar no sistema público, independente de estar no sistema privado. Todos nós precisamos de melhores modelos de atenção à saúde. Esse livro foi lançado nos Estados Unidos, então a base da educação interprofissional nos Estados Unidos traz do Instituto de Medicina, Institute of Medicine, em 2000, esse livro Errar é Humano, porque o erro médico nos Estados Unidos é a terceira causa de morte, e eles estão investindo pesado nas mudanças curriculares para que esse quadro seja revertido. Terceira causa de morte nos Estados Unidos, pessoal. Então, existe um grande investimento nos currículos, né, a acreditação dos currículos, e lá, durante a minha experiência lá, a gente vinha os professores iniciando as aulas do currículo interprofissional, dizendo assim, se você não se comunicar bem com sua equipe, o seu paciente vai morrer. Se você não se relacionar bem com o seu colega de trabalho de outra profissão, vocês vão ministrar um medicamento errado e o seu paciente pode ter problemas crônicos de saúde. Então, eles descobriram que o X da questão, a semente do problema do erro médico, muitas vezes é a falta de comunicação, a falta de colaboração. Então, eu pude presenciar esse modelo, né, um modelo de ensino centrado no aluno, centrado nessa interprofissionalidade, onde vai haver, acima de tudo, a colaboração entre as diversas profissões.
Então, os colegas que nos assistem nas universidades, eu vou depois abrir, deixar ideias, né, para algumas cursos de graduação, mostrando o modelo da UFES. Não é uma coisa fácil, a gente vai cada dia, passo a passo, tentando buscar isso aí. Então, lembrando que a mudança curricular ela é muito importante, porque se a gente não entende o processo, durante o processo de formação, o aluno, a importância do outro, eu depois não vou querer colaborar com aquele outro no momento que eu estiver formando, por exemplo, uma equipe de trabalho. Então, seguindo aí, a gente também tem esse livro muito importante, essa publicação da OMS, onde ela trouxe evidências suficientes para indicar que a educação interprofissional possibilita uma prática colaborativa. Isso foi em 2010. Que, por sua vez, otimiza e fortalece os serviços de saúde e melhora os resultados das ações de saúde. Então, esse link está nas referências, lá no final. Depois eu vou passar um site, nosso site aqui, do Núcleo de Educação Interprofissional e Prática Colaborativa do Centro de Ciências da Saúde da UFES. Tem todos esses documentos lá para download. Tem o próprio livro do CAIP. Então, não precisam ficar anotando aí. Então, a OMS, em 2010, trouxe para a gente, então foi aqui, em 2010, a importância dessa prática colaborativa eficaz. Né? Não é fingir que está colaborando, é fazer o treinamento, fazer com que os alunos entendam como que eles vão colaborar com os colegas. E aí, essa prática colaborativa implica também em estudo e aprimoramento constante, inclusive de docentes. Eu fui formada aqui em 96, eu não fui formada na ótica interprofissional, então eu preciso me aprimorar. Os colegas que aqui estão também. Então é um aprimoramento constante que a própria OMS traz de docentes, de colegas aí que já estão no serviço, para melhoria dos resultados das ações de saúde. Então, esse slide é uma tela que eu tirei do curso do AvaSUS, Ambiente Virtual do SUS, tem aqui o endereço, vai ficar ao final também. É um curso que eu indico, que está na plataforma do AvaSUS, Introdução à Educação Interprofissional. E eu gostei muito desse slide para abordar esse tema, que são as competências. Então, as competências que podem ser específicas ou complementares, como a gente já viu. A gente precisa de competências específicas, mas porque a gente precisa ser unidisciplinar, sim, como eu dei o exemplo da abertura do dente, né, ter aquela identidade profissional para a gente realizar aquele procedimento que o paciente, que o usuário necessita. Mas a gente precisa também de competências comuns, então eu preciso que o meu aluno entenda as competências comuns de uma prática colaborativa, o que a gente pode fazer em comum, e também as competências complementares e colaborativas. Então, porque uma profissão, como o professor Barr, né, Hugh Barr, da do CAIP, OMS, Frank, já falaram nas citações que eu trouxe, uma profissão somente não consegue dar conta. E está sempre complementando. Então, a nossa competência específica, né, ou complementar, porque eu vou ser uniprofissional, mas eu vou complementar o colega. As competências comuns, que são de todos, todos precisam de saber, né? Um exemplo de uma competência comum é, por exemplo, como indicar uma visita domiciliar, como fazer a triagem, o acesso, qualificar essa demanda que está chegando para a gente. Então, é uma competência comum, né? Só um exemplo que a gente pode citar. E as competências colaborativas, que isso para a gente aqui no Brasil, pelo menos para mim aqui na UFES, é novo. A gente precisa realmente de incorporar essas competências colaborativas. Né? Como eu disse antes, não é só colaborar com quem a gente gosta, com quem a gente conhece. É a gente ter essa prática da colaboração inserida nos nossos treinamentos, assim como você treina uma anestesia, assim como você treina para o aluno fazer a ausculta. E outras técnicas que você vai treinar. Vamos treinar também a colaboração. É uma característica do ser humano? Sim, mas a gente precisa de trazer isso mais fortemente para os currículos. Porque na questão cultural a gente é criado, como eu disse, para a competição. E não é fácil. Não está sendo fácil aqui, mas é algo que a gente aos pouquinhos vai tentando avançar aí. Então, para chegar a essas competências,
os estudiosos no mundo inteiro, né, não só no CAIP, né, eu estou trazendo esse slide aqui, é do Centro Nacional Americano, que é o IPEC, Interprofessional Education Collaborative. Ele trouxe as competências para educação interprofissional em 2016. E ele dividiu, achei muito didático, achei interessante esse modelo. Algumas universidades podem utilizar outros modelos, vou trazer também o canadense. O próprio CAIP tem algumas competências também, tem as competências no livro. Mas eu achei esse didático porque ele divide entre básicas, intermediárias e avançadas. Então, dentro de cada competência, você tem as atividades ou itens que você pode abordar para introduzir esse conteúdo na sua formação. Lembrando sempre que a educação interprofissional pressupõe 2 ou mais profissionais, né? Então, o ideal é que ela aconteça em pequenos grupos de alunos, de estudantes de diversas formações, de diversos cursos. Isso a gente vai falar mais à frente. Então, as competências do Escritório dos Estados Unidos, do Centro Nacional Americano, seria valores e ética para a prática interprofissional colaborativa, papéis e responsabilidades, então a gente entender o papel do outro, conhecer e as responsabilidades, comunicação interprofissional e equipe e trabalho em equipe. Então elas estão aqui em inglês, eu trouxe aqui para o português, e elas são muito interessantes porque elas se apresentam no documento que mais à frente tem essa referência, como que a gente pode trabalhar, se o grupo está no nível básico, intermediário ou avançado, cada uma dessas competências que são muito importantes. Então, você precisa de realmente, vou repetir mais uma vez, não é de um dia para o outro que a gente adquire essa competência, a gente precisa de inserir nos currículos, fazer o treinamento dos alunos, voltar, ver que não está bem. Então a simulação é algo que eu estudei muito no pós-doutorado, então o centro de simulação não precisa também de ter um centro maravilhoso de simulação, a gente pode fazer a simulação interprofissional até somente entre os alunos com casos clínicos e simulando como que seria. Então é bem interessante porque aí você se vê, ou pela própria dramatização, é uma outra metodologia de ensino muito utilizada na educação interprofissional para você realmente trabalhar as competências e chegar no nível avançado, onde o seu aluno ou o seu profissional no serviço, como eu disse na pós-graduação, já consiga desenvolver, né, rotineiramente, não que seja uma coisa forçada ou algo somente técnico, ou algo que ele vai fazer, por exemplo, a comunicação interprofissional só com aqueles membros da equipe que ele se dá melhor, vamos dizer assim. E a relação da equipe de saúde da família no Brasil com a interprofissionalização? Muitos me perguntam, Raquel, mas a gente está na estratégia de saúde da família há muito tempo, isso não é interprofissionalização? A própria OMS, minha resposta então para vocês a própria OMS em 2010, naquele marco para a educação interprofissional, reconhece a importância das equipes de saúde do Brasil. Sim. Só que, de acordo com a literatura, agrupar profissionais em equipe não necessariamente se traduz em uma prática colaborativa. E o que a gente tem feito aqui no Brasil, quando a gente não estuda junto a educação interprofissional, a gente não consegue uma prática colaborativa, uma prática interprofissional. A gente agrupa esses profissionais, né, que são importantíssimos, são a base do nosso SUS, a estratégia de saúde da família, o agente comunitário, mas eles estão agrupados, eles não familiarizados. Claro que com o passar do tempo eles vão se familiarizando, aí as equipes vão trabalhando melhor ou não, mas fica muito assim, aquela equipe é muito boa, eles se deram bem, ou não, aquela equipe não consegue se enturmar, não consegue se entrosar, não consegue desenvolver um trabalho. Isso às vezes a gente, dentro de uma mesma unidade de saúde, a gente tem essas diferenças na equipe. E isso não é algo que deveria ficar a cargo do profissional. Claro, o profissional é muito importante, só que ele precisa ser treinado para uma prática colaborativa. E a educação interprofissional que vai trazer essas competências, essa condição da gente desenvolver isso aí. Porque a prática colaborativa, ela traz para a gente que ela vai ocorrer quando profissionais de saúde de diferentes áreas
prestam serviços com base na integralidade da saúde, envolvendo os pacientes. Sempre, gente, os pacientes têm que estar no meio do nosso processo de trabalho, não levando em consideração os interesses da equipe, que sempre, né, são importantes, mas tentar colocar o paciente no meio desse processo. E suas famílias, cuidadores e comunidade, para atenção à saúde da mais alta qualidade em todos os níveis da rede de serviço. Então, isso aqui é do marco da OMS, Marco para a Educação Interprofissional, essa figura, eu gosto muito dela, que ela nos mostra força de trabalho de saúde colaborativa preparada para a prática. Vem a prática colaborativa, vai vir o serviço de saúde de excelência. A gente sabe que hoje em dia, né, é muito complicado a gente falar no Brasil atualmente de excelência no serviço de saúde, mas a gente deve tentar buscar. A gente está aqui, né, todo dia na luta para a gente conseguir oferecer o melhor para esse usuário do SUS e do serviço privado também, que está aí às vezes com muita dificuldade. Então, o Brasil, ele não está muito longe. Eu gosto de fazer esse parênteses nesse slide. O Brasil não está muito longe, porque a gente já tem uma formação de equipe na ponta, lá no serviço. Só que a gente precisa de trazer essa formação interprofissional durante a graduação, porque senão a gente vai levar muito mais tempo de quebrar os vícios, de tirar esse profissional de algo que ele foi treinado durante o tempo e já executa assim para uma outra prática. Então é mais fácil a gente trabalhar na graduação e esse é o nosso desafio agora aí. Essa parte da prática colaborativa é muito importante, mas eu acho que ela merece, falei aqui com a Zilma, o pessoal do Telesaúde, que de repente ela vai merecer uma outra web conferência. É sobre as diversas nuances, diversos tipos da prática colaborativa e como você pode atingir essa perfeição, que eu digo, né? Então a gente tem o trabalho em equipe, tá? Esse diagrama foi feito por Morgan, 2015, e pelo professor querido Scott Reeves e colaboradores em 2015 e 2018. E representa muito bem. Então, a gente tem o trabalho em equipe, a gente tem a prática colaborativa, a gente tem a colaboração e mais em cima o trabalho em redes que engloba todos eles. Então, é importante vocês terem esses conceitos em mente, a gente vai falar sobre alguns deles. O professor Scott Reeves é um pesquisador excelente, foi, né, um pesquisador, faleceu abruptamente o ano passado, nos deixou muitas pesquisas na questão da prática colaborativa. Ele é do Reino Unido, mas o seu legado está aí em forma de artigos e muitas contribuições para o ensino interprofissional. Então agora a gente vai passar para as competências do setor do Canadá. Então o Canadá tem a colaboração interprofissional em saúde, também alguma universidade ou serviço que quiser adotar essas competências, não precisa de adotar as competências dos Estados Unidos, né, ou pode mesclar as duas, ou buscar outras competências. O importante é a gente saber que a gente precisa de avançar no treinamento dos alunos ou mesmo dos profissionais de serviço para a gente buscar essa prática colaborativa. E como eu disse, não vai acontecer de um dia para o outro. A gente precisa de fazer um treinamento realmente. A gente vê, quando eu vejo essas competências canadenses, eu vejo que o currículo brasileiro precisa avançar muito, pelo menos o aqui da UFES. Então a gente vê aqui, comunicação interprofissional. A gente será que ensina a comunicação interprofissional? A gente treina nossos alunos para se comunicarem efetivamente, com eficácia, com a sua equipe? Não, a gente não, aqui pelo menos, aqui não sei das outras IFES, a gente não treina, a gente precisa de avançar. Cuidados centrados no usuário, na família e na comunidade, a gente fala muito sobre isso, mas será que a gente realmente coloca o nosso aluno na posição de o paciente no meio do processo de oferta de serviços? Clareza dos papéis profissionais, será que a gente conhece as outras profissões e como as outras profissões podem ajudar os pacientes, pode ajudar o meu processo de trabalho para ajudar o paciente, que é o meio da educação interprofissional, da interprofissionalidade? Dinâmica de equipe, a gente estuda dinâmica de equipe, a gente precisa de inserir a parte psicológica, né, da dinâmica de equipe, para entender
que a equipe tem uma dinâmica na formação, na sua dissolução, durante, resolução de conflitos. Bom, eu aqui na UFES desconheço, né? A gente não tem um currículo integrado, infelizmente, estamos tentando caminhar para isso, mas eu desconheço algum curso que faz o treinamento para resolução de conflitos. E isso é importantíssimo, porque a gente vai vivenciar conflito dia após dia. Então, a gente tem que treinar os alunos em diversas situações de conflito, com certeza. Muitas vezes vai exigir que nós mesmos, docentes, que já estamos aqui há muito tempo, saímos da nossa zona de conforto. Pois a gente também tem conflito com os nossos pares, os nossos familiares, né? Então, nos Estados Unidos, eu pude presenciar workshops 1, 2, 3 vezes, ia, voltava, de resolução de conflitos. Não tá bom, volta, treina de novo, assim que você faz. Então, a gente precisa de avançar no ensino e nas competências dessas atividades, dessas competências. Liderança colaborativa. Será que a nossa liderança é colaborativa ou seria impositiva? Ela é centrada no usuário ou nos interesses da equipe, que também devem ser levados em consideração. Mas então são vários itens que envolvem o ensino das competências colaborativas e a gente precisa de conhecer, por isso que eu falei que às vezes pode ter uma outra web nesse tema, e a gente precisa de avançar e realmente desenvolver os métodos de ensino. Por isso que também aqui no CCS a gente tem o NAD, que é o Núcleo de Apoio à Docência, para trabalhar, dentre outros, os melhores métodos de ensino para a educação interprofissional. Eu gosto muito desse autor e o seu grupo de pesquisa, o Damur, em 2005, bem antes até da OMS falar sobre a educação interprofissional, ele traz para a gente os pilares da colaboração. Seria compartilhamento. Será que a gente ensina nossos alunos a compartilhar informações? Ou não, vou pegar só para mim essa informação e não vou disponibilizar para mais ninguém. Isso é algo que está dentro da nossa cultura, do ser humano, mas a gente pode mudar. A partir de hoje a gente vai mudar. Comunicação, já disse que é importantíssimo. Parceria, interdependência, própria confiança e respeito mútuo e o poder. Poder é algo, né? Já dei esse exemplo que eu escutei do aluno aqui no hospital quando eu estava chegando. Hierarquia é poder. Sim, a gente trabalha muito a questão do poder nas obras do Michel Foucault. É muito importante a gente trazer isso à tona e discutir com os alunos, discutir com a equipe, porque realmente as questões de saber é poder. Então, na pós-graduação, a gente ministra uma aula aqui de interdisciplinaridade e saúde coletiva. A gente tem uma unidade somente de poder, onde a gente traz essa questão da relação em equipe e do poder. Finalizando essa parte da web, para passar para nosso próximo objetivo, eu gosto muito dessa reflexão da Maria Montessori, que é uma pedagoga muito importante, e ela fala: todos falam de paz, mas ninguém educa para a paz. As pessoas educam para a competição, e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos, isso aqui que relaciona com a nossa palestra, cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos educando para a paz. Então é exatamente isso. Não é fácil, não está sendo fácil aqui na UFES. Nos Estados Unidos, na minha experiência também, não foi algo fácil, porque a gente tira as pessoas da zona de conforto, é uma mudança muito grande, mas eu acho que a gente tem, dia a dia, caminhando aí para a gente conseguir avançar nessa questão da melhora no cuidado. Essa parte da palestra agora, a gente vai falar sobre a parte conceitual. Pois desde que a gente começou a trabalhar a interprofissionalidade, muitas pessoas, docentes e alunos, me param no corredor ou às vezes na unidade de saúde e perguntam sobre a conceituação. Então, achei importante trazer essa parte. Grifei as partes que a gente já estudou, prática colaborativa e educação interprofissional. E a gente vai abordar um pouquinho sobre a educação multidisciplinar, educação multiprofissional, aprendizagem compartilhada, aprendizagem interprofissional, prática interprofissional. Ressaltando, já falamos um pouquinho sobre isso, sobre a importância da disciplinaridade. Todos nós precisamos de ter, sim, fortalecida a nossa disciplina, a nossa atuação unidisciplinar, mas não somente nela.
Então a gente precisa de entender interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade e a interprofissionalidade, que é a educação interprofissional. Então, eu tomei a liberdade de trazer aqui esse livrinho que está me mostrando, então estou mostrando ele aqui na tela, o CAIP, tem esses conceitos no glossário do CAIP, então a gente vai fazer essa leitura, peço licença a vocês, indico mesmo essa leitura do livro, que tem várias informações muito importantes, tanto para quem está no serviço quanto para quem está nas universidades. Então, no glossário aí na página 6 desse livrinho aqui, ele traz para a gente educação multidisciplinar, educação entre diferentes disciplinas ou áreas do conhecimento dentro de uma mesma profissão, tá? Então, ele está dizendo que dentro de uma mesma profissão você vai ter uma educação multidisciplinar com as várias disciplinas, especialidades e áreas do conhecimento. Educação multiprofissional, ocasião em que profissionais aprendem lado a lado por diversas razões. Então, a gente tem hoje, a residência multiprofissional, iniciativa brilhante e louvável do Ministério da Saúde, onde os profissionais de diversas profissões fazem essa residência multiprofissional. Quem sabe, daqui a pouco, essa residência não vai se chamar residência interprofissional, E aprendizagem compartilhada, que muitas vezes a pessoa confunde aprendizagem compartilhada, que é um termo genérico, usado livremente, quando grupos profissionais aprendem juntos, tá? Então, isso foi tirado do CAIP. Gostaria também de chamar a atenção que, às vezes, um conceito de um autor, talvez do CAIP ou de outro autor, Japiaçu, a gente trabalhou muito, vou citar Japiaçu, Hilton Japiaçu, na questão da interdisciplinaridade, ele diverge em relação a um outro conceito, mas um não está excluindo o outro. Então, dessas três, a diferença dela que eu gostaria de chamar a atenção nesse momento, para a nossa educação interprofissional, é que a gente já viu que são alunos ou membros de duas ou mais profissões, aprendem a partir e sobre o outro para melhorar a colaboração. Então, todas as outras que eu falei anteriormente, a educação multidisciplinar, multiprofissional e a aprendizagem compartilhada, ela não gera uma colaboração. Não é que ela não pode gerar. Às vezes ela está até gerando, porque as pessoas, de uma forma ou de outra, ou instintivamente, vão gerar uma colaboração. Mas o objetivo da educação interprofissional, treinar as competências, desenvolver, é gerar colaboração e qualidade do cuidado. Tá? Aí vimos a aprendizagem interprofissional, que vai ocorrer durante a educação interprofissional, informalmente, ou em contextos educacionais e práticos, envolve alunos ou membros de duas profissões. Então, sempre que tiver interprofissional, são duas, pessoal, duas ou mais. Quando você já tem duas, você já está na interprofissionalidade. No aprimoramento de conhecimento e desenvolvimento de competências. Para quê? Para a colaboração. Então, interprofissionalidade, quero que vocês entendam, a colaboração está inserida nesse contexto. E o cuidado interprofissional é uma resposta colaborativa. Então, às necessidades das pessoas, famílias, grupos e comunidades por duas ou mais profissões. Então, no interprofissional sempre tem duas ou mais. Se eu estiver sozinho, não é interprofissional. Ou se eu tiver cuidando da cavidade bucal do paciente e o médico ou o enfermeiro cuidando do pé diabético, ele é uma relação multiprofissional, não está tendo uma colaboração, a gente não está trabalhando junto. Pode até ter a questão unidisciplinar, eu vou cuidar do dente e ele vai cuidar do pé, ok, mas o planejamento precisa de ser em conjunto, eu tenho que entender, e ele também é a minha profissão, para a gente planejar melhor aquele cuidado. E o trabalho em equipe interprofissional envolve membros de duas ou mais profissões com competências em práticas colaborativas, visando objetivos comuns. Então, a gente precisa realmente, novamente, falar do treino das competências para a educação interprofissional. E aí, para a gente falar de multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, inter e trans, eu trouxe esses slides aqui, a gente vai ampliar ele no próximo,
E eu gostaria de trazer o Hilton Japiaçu, um livro que eu tive a chance de conhecer no meu doutorado na UFRJ. Aprendi muito com ele, até hoje utilizo ele no programa de pós-graduação em saúde coletiva aqui da UFES. Os alunos ficam encantados de ler algo que foi escrito em 1976, tão atual. Então ele traz pra gente que a multidisciplinaridade, ela possui um só nível e objetivos múltiplos. A pluridisciplinaridade é um só nível, no caso assim, aqui, né, é um só nível. E objetivos múltiplos, existe uma cooperação, mas ela sem coordenação. Ou, aliás, pode existir uma cooperação, mas ela é sem uma coordenação. Já na educação interprofissional, a cooperação é o objetivo, é o nosso norte, é o que a gente busca, cooperar numa prática e oferecer maior qualidade no atendimento. A interdisciplinaridade, estudei muito a interdisciplinaridade, temos uma disciplina aqui na saúde coletiva sobre esse tema. É um grupo de disciplinas, seria assim. Olha as setinhas aqui, que está mudando. Aqui a gente não vê setas, né? E aqui é a disciplinaridade só. Então, a interdisciplinaridade seria grupo de disciplinas conexas e definidas no nível hierárquico imediatamente superior, o que introduz a noção de finalidade. Tem um sistema de 2 níveis e objetivos múltiplos. A coordenação vai proceder do nível superior, tá? Então, essa é a nossa interdisciplinaridade, já é um nível acima. É como se fosse uma escada, né, que a gente está galgando esses degraus com esses objetivos. Talvez aqui, nesses dois, multipluri não gera colaboração, uma prática colaborativa? Às vezes sim. Né? Mas a gente às vezes não tem um objetivo, é difícil a gente focar nesse resultado. Então a gente vai caminhando para a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, que seria essa imagem aqui, mais para frente a gente vai ver, e seria um sistema de níveis e objetivos múltiplos, uma coordenação com vistas a uma finalidade comum. Então, esses conceitos aqui são do Hilton Japiaçu, no artigo, o Jantz pegou do Japiaçu, e eu gosto muito também desse artigo do Jantz. Tudo está na referência ao final. Mais para frente a gente vai ver essa questão do diagrama aqui, né? Os artigos também de Madel Luz são muito interessantes sobre a interdisciplinaridade, e o próprio José Beunza Nuin também, que traz para a gente, vou mostrar mais à frente um livro da educação interprofissional. A transdisciplinaridade, eu gosto de sempre abordá-la, porque teve uma época aqui no Brasil que tudo queria ser trans, né? Então, a transdisciplinaridade seria, né, tudo é trans, a gente não vai ser interdisciplinar, a gente não vai ser mais pluri, a gente vai ser transdisciplinar. Inclusive aqui em Vitória, Vila Velha especificamente, em 2005 teve um congresso mundial de transdisciplinaridade. Eu tive a chance de ser convidada a participar desse congresso. E a transdisciplinaridade, eu sempre digo que é importante, mas que ela é algo que vai além. A transdisciplinaridade, ela foi criada por Piaget. Seria uma etapa superior, sem fronteiras estabelecidas. Então a gente está vendo aqui, né, nesse diagrama, né? E aí eu gosto sempre de dar exemplo, porque a transdisciplinaridade é o ir além do serviço, além do que você é cobrado. Então eu trago um exemplo do que a gente teve uma atitude transdisciplinar uma vez no estágio, num local aqui em Vitória, onde a gente tinha uma situação de uma pessoa que era acumuladora. Ela acumulava coisas, acumulava lixo em sua casa, não ia à unidade de saúde, era uma dificuldade, apesar de tentativa de médico, de enfermeiro, de agentes comunitários de saúde, e ela chegou pra gente no consultório odontológico, porque ela estava com dor de dente, e aquilo ali ela não ia resolver se ela não fosse ao dentista, e a gente conseguiu, de uma atitude unidisciplinar, que foi a odontologia, inserir com muita paciência, muito jeito, muito cuidado, estudando muito, trabalhando em colaboração com a equipe, fazer isso que a gente fala de uma atitude transdisciplinar. A gente conseguiu entrar na casa dessa pessoa, não foi uma, duas tentativas que a gente fez. Acionamos equipes de limpeza, de jardim, da prefeitura, até dos lixeiros. Enquanto essa ação estava sendo feita, o grupo de estagiários, de enfermeiros, alunos de enfermagem, medicina e odonto, foram fazer um passeio numa loja
para ela fazer compras para sua casa, e aí isso foi uma atitude transdisciplinar. Isso foi além, isso mexeu muito com a equipe, e a gente colocou isso como meta, a gente vai ajudar essa pessoa. Então isso seria uma ação transdisciplinar. Outros exemplos poderiam ser arrumar um emprego para uma pessoa ali da unidade de saúde. Então você está indo além, você envolve outras pessoas para resolver aquele problema. E a transdisciplinaridade, né, como criada por Piaget, ela é sem fronteiras. Aqui está dizendo que é uma especialista transversal com a habilidade de integrar disciplinas distintas de diferentes setores. Mas para mim esse conceito ele não me basta. Então gosto sempre de trazer esse exemplo, né, dessa paciente, dessa usuária. Ela teve outras questões que a gente precisou de avançar novamente, de intervir novamente, mas aí já foi um pouquinho mais fácil, porque ela estava realmente com vínculo com a equipe. Então foi uma ação transdisciplinar e acredito que vocês tenham exemplos também na vivência de vocês. Relacionando os conceitos com a logomarca, eu gosto muito de trabalhei isso com os alunos aqui na UFES, com um concurso de logomarcas. Qual que seria uma logomarca para a educação interprofissional? E aí eles trouxeram esse, onde uma está ajudando a outra, os punhos cerrados ajudando, né, no estilo ninguém solta a mão de ninguém. Depois outro grupo veio com que esse vermelho compartilhou o saber dele com o verde, o amarelo com o azul e vice-versa. Depois tivemos esse outro grupo que trouxe esse emaranhado de cores. Aí chamaram a atenção que a educação interprofissional é com os outros, entre si, sobre os outros. E aí a gente escolheu esse aqui como mais representativo de todos, e eu ainda falei, a gente vai escolher esse aqui, mas ele não vai ganhar nota 10, né? Aquela coisa de professora de sempre dar nota. Eu quero que vocês falem o que está faltando. E ficaram, olhava. Está faltando uma outra cor. Ou está faltando esse aqui se relacionar com o outro, enfim. Falei, não, está faltando quem é o centro do processo de aprendizagem na educação interprofissional. É o paciente. Então, a gente pegamos essa imagem de que foi um congresso de saúde coletiva que fizemos na cidade de Barreiras, lá no Nordeste, Oeste da Bahia. Foi maravilhoso esse congresso, falamos sobre educação interprofissional. E a gente precisa de enxergar o paciente como o centro do processo de educação interprofissional. Então, eu trouxe a frase em inglês. Interprofessional Education is Patient-Centered Model. Educação interprofissional é um modelo centrado no paciente. Então, a nossa logomarca ficou como esse emaranhado de profissões, sim, interagindo com os outros, entre os outros e sobre os outros, mas também levando sempre o paciente no meio do processo. Então, para finalizar essa parte da palestra, caminhando já para o final, a gente tem que entender que a interprofissionalidade, seja na fase de formação, seja na fase prática, porque às vezes a gente vai trabalhar com profissionais do serviço, não tem problema algum, tá? Ela vai gerar uma prática colaborativa. Isso a gente viu nas outras referências que eu já trouxe, mas também nesse livro aqui, que é o Nguyen, que é o Juan José Beunza Nguyen e a Eva e Caram Francisco, lá da Universidade de Madrid. Esse livro está todo traduzido para o português. Eu vou colocar a referência dele. Eu não consegui o download dele para o nosso site, porque ultrapassa o tamanho das imagens, mas ele é excelente para quem está começando aí a educação interprofissional, seja na formação, alunos, né, na graduação ou na fase prática. Agora a gente passa para mais um objetivo nosso, que é falar sobre o histórico da educação interprofissional no Brasil e no mundo. Como vocês viram, foi no Reino Unido, por meio do CAIP, que iniciamos, é uma linha do tempo que a gente está fazendo. 87, né, o Centro de Avanço para a Educação Interprofissional. Em 2010, a OMS lançou a publicação Marco para a Educação Interprofissional. O Canadá, 2010 também, lançou o seu Centro de Colaboração Interprofissional em Saúde. Então, a gente já trouxe as competências que eles indicam. Os Estados Unidos, em 2011, o Centro Nacional de Educação Interprofissional é situado na Universidade de Minnesota. Então, estudei muito esses artigos que eles utilizam lá durante meu pós-doutorado, mas estudei também muita coisa do Canadá e da OMS.
Em 2013, eu não tenho certo essa data, acho que foi 2013 ou 2014, os Estados Unidos colocaram como acreditação da educação interprofissional nos currículos da saúde. Isso é muito importante, porque tornou obrigatório esse conteúdo. Então, os currículos têm se modificado, não só de medicina, odonto, enfermagem, todas as áreas da saúde precisam de ter esse componente curricular obrigatório. Isso a gente vai falar mais à frente, como que a gente está tentando aqui na UFES ou outras universidades, como exemplo para outras universidades. A OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde 2016, lançou as diretrizes da educação interprofissional. Então, ela é a Rede de Educação Interprofissional das Américas, né? OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. E no Brasil? No Brasil, a gente teve em 2015 a REBETES, Rede Brasileira de Educação e Trabalho Interprofissional. Os sites de todas essas instituições estão ao final da nossa palestra. Planejamento de ações pelo Ministério da Saúde, pela SEGES, que é a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Em 2018, tivemos o avanço aí do curso do AFASUS, Introdução à Educação Interprofissional, oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também temos a referência ao final, todos deveriam fazer. Em 2018, o lançamento do edital do PET Saúde e Interprofissionalidade. Estamos agora em vigência desse programa, 2019-2021. E mudanças curriculares no Brasil realmente estão por vir. Então, esse é o PET, a logo do PET, Saúde e Interprofissionalidade. Essa foi o edital lançado ano passado em agosto. A UFES participa realmente desse programa. Eu sou coordenadora de um dos grupos, a gente vai falar mais à frente. Esse curso do AVASUS, Educação Interprofissional em Saúde, muito importante. Todos os alunos, servidores que estão envolvidos aí com a formação deveriam fazer, docentes inclusive, esse é o endereço. Acho que é um avanço a gente ter esse tipo de curso, metodologia inovadora, excelente, métodos de ensino. Realmente eu estou estimulando os alunos todos a fazerem aqui na UFES. E aí, passando agora para a nossa educação interprofissional aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. A gente tem esse site, gostaria também de convidar todos vocês a entrar, é o NEIPC, Núcleo de Educação Interprofissional e Prática Colaborativa. Então, a gente tem, estou aqui no meio, eu estou como coordenadora, aqui a nossa diretora, a professora Gláucia, os demais professores que fazem parte, Margarete, Mariana, professora Arcinelli, professora Grace, professora Miriam, professora Bruna, de vários cursos. Então, tem a portaria de criação, tem aqui, fiz um menu também dos cursos do AVASUS, incluindo aquele que eu falei anteriormente, do Introdução à Educação Interprofissional, mas coloquei o link dos cursos do AVASUS que a gente está trabalhando como um dos itens para esse currículo interprofissional, as nossas reuniões, links, galeria de fotos, de atividades que a gente está desenvolvendo. O próprio Fale Conosco, pode enviar suas dúvidas, a gente acessa esse e-mail sempre. E aí a gente, é muito importante, porque muitas vezes a gente não tem uma estrutura que vai cuidar desse currículo interprofissional. Então, a gente precisa realmente de incluir esse grupo para pensar no currículo interprofissional. Por quê? A mudança curricular, ela não vai acontecer se a gente não tiver horários protegidos em cada um desses cursos que esses professores representam. A gente precisa de horários protegidos, mais à frente eu vou explicar. Então, uma das funções do NEIP, que a gente está vendo aqui, o objetivo do NEIP é contribuir com a prática, formação e educação interprofissional em saúde oferecida pelo CCS. Então, a gente precisa de conversar, a gente precisa de estudar, a gente está estudando junto, esse primeiro semestre a gente estudou junto, agora a gente está avançando, teremos aí um seminário interprofissional do CCS, juntamente com o PET, mas realmente é um desafio, porque a universidade está dentro das suas caixinhas, cada curso, cada departamento, então a gente tem esse núcleo. Então, quem tiver na universidade quiser orientações, ideias para formar um núcleo como esse, pode nos perguntar, mandar aqui, entrar no site, olhar o que a gente oferece, mandar um e-mail. A educação interprofissional da UFES, então, começou basicamente com esse edital do PET,
né? A gente formou um grupo, já participamos, eu mesmo, de outros editais de PET Saúde, até do ProSaúde, desde 2005, estamos aí na luta da formação qualificada em saúde, mas com esse edital do PET, tivemos a ideia de criar esse núcleo com meio de portaria do CCS, nomeando os representantes de 9 cursos de graduação. Esses 8 primeiros, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fono, medicina, nutrição, odonto e terapia ocupacional, são do CCS, desse Centro de Saúde aqui, Maruípe, aqui da UFES. E a psicologia é um curso da saúde, mas ele fica no outro campus, no campus principal nosso aqui, na cidade de Vitória. Mas ela entrou no PET, então a gente também está inserindo ela no NEIP e nas mudanças curriculares. Então já também é um avanço. Estamos realizando amplo debate sobre a inclusão do currículo de educação interprofissional, como atividade complementar de ensino ou extensão, ainda é uma dúvida, não sabemos como, estamos caminhando para um programa de extensão, isso no nosso seminário, acredito, de dezembro, a gente já vai ter algumas respostas. Mas disciplina, coloquei esse xizinho aqui, nos moldes como as disciplinas são segmentadas, compartimentalizadas, hoje não dá para oferecer uma disciplina de educação interprofissional e o próprio OMS diz que esse não é o modelo, ela deve ser compartilhada, né? E a disciplina, ela ela tende a ser uni, porque ela tem a carga horária do professor, a carga horária do departamento, como que ofertar faria de escopo aberto, então isso é outra discussão que está tendo lá no NEIP, por isso que a gente precisa também de ter esse núcleo para discutir essas questões tão importantes, até questões burocráticas na própria universidade. Então, como eu disse, horários protegidos, precisamos de horários protegidos, o que não é uma coisa fácil, né? A EIP, a Educação Interprofissional, precisa de encontros, esses alunos precisam. Por exemplo, a gente está tentando chegar a um consenso, talvez em cada curso, 2 encontros, 2 momentos, 2 semestres, que eles tenham um momento de encontro com outros profissionais. Mas aí a gente tem que ver como que a gente vai operacionalizar. Isso é a parte mais complicada. A gente tem muitas dúvidas, né? As respostas são poucas, mas seguimos tentando, que a gente é brasileiro, não desiste nunca. Então a gente tem essas dúvidas. Carga horária vai ser obrigatória ou optativa? Ou como atividade complementar? A obrigatória tem a vantagem de você inserir todos os alunos. Mas será que eles querem estar ali? Será que é uma posição de escolha do aluno da saúde querer estar na educação interprofissional ou não? São todos esses nuances que a gente tem que discutir, trabalhar, né, escutar o colega também nas suas peculiaridades de cada curso. Vai ser um curso de verão, por exemplo, mês de fevereiro ou mês de janeiro? Qual departamento vai ofertar essa carga horária? Vai ser em conjunto? Vai ser o departamento de medicina social com o departamento de odontologia, o departamento de enfermagem, enfim. Então, são várias essas questões. Então, teremos, como eu disse, o seminário interprofissional do CCS em dezembro. Provavelmente poderei colocar bastante informações aí no nosso site do NEIP para vocês acompanharem o que a gente está realizando. Então, o que falta hoje para avançarmos na interprofissionalização da UFES? Oportunizar a todos a vivência da interprofissionalização, porque hoje os alunos que estão inseridos no PET, que é uma minoria do universo dos alunos do CCS, estão envolvidos na atividade de interprofissionalização, o que a gente acha que não é justo. É o primeiro passo, mas a gente precisaria de oportunizar para todos os alunos. E onde oportunizar? Qualquer local, como disse o CAIP, Rugbar disse, e o próprio NUIN, na graduação, na pós, na educação permanente, na educação continuada, incluindo docentes, tá? Que não foram formados nessa ótica. E quem será responsável? Lá da dengue, todos. A solução é de todos, o problema é de todos, a solução é de todos, não somente das pessoas da saúde coletiva, as pessoas que estão envolvidas aí no PET. Então, agora um pouquinho de propaganda do nosso PET. Então, a gente tem o PET Interprofissionalidade, a parceria da UFES com a Prefeitura de Vitória, por meio da ETSUS, que é a Escola Técnica do SUS. A gente desenvolve, essa é na unidade de saúde da qual eu coordeno, unidade de saúde de São Cristóvão, ações de palhaçaria. Isso aqui foi no dia do abraço. Quem tem interesse pode pegar essa informação aqui no site da UFES, está lá toda a informação sobre o nosso PET Interprofissionalidade. Umas ações que a gente desenvolveu
Então, esse aqui a gente tem aqui em Vitória o Agosto Azul, a parte de saúde do homem é feita em agosto. Então, foi uma ação que a gente fez na unidade de saúde, aqui a enfermeira, eu, a diretora da unidade, a outra enfermeira e os diversos alunos do PET. Terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia. Então, a ação foi maravilhosa, os alunos realmente aprendendo a interprofissionalidade, fazendo o cuidado interprofissional dentro daqueles conceitos que a gente aprendeu e, inclusive, nós docentes, estamos aprendendo muito e pegando ideias de como que a gente vai elaborar esse currículo aí interprofissional. Então, nesse dia, essa era a mesa da odontologia e aqui, nesse momento, a aluna da odontologia já tinha ido embora e esses alunos realizaram maravilhosamente bem todas as atividades. Essa era a mesa da saúde bucal, né? A gente ainda colocou aqui a parte de saúde bucal, câncer de boca, orientação e escovação. Aqui tinha a parte do tabagismo, o GAT. E aí, uma das alunas que está para se formar falou, eu não sei como eu vou fazer quando eu me formar e não tiver profissionais de outras profissões para me dar suporte, porque eu não consigo mais desenvolver a minha profissão sem a profissão dos outros me dando auxílio, me orientando, me ajudando a fechar os diagnósticos. E isso foi muito interessante, essa fala da aluna que está se formando agora em dezembro. Acho que esse pouco tempo do PET a gente já conseguiu passar essa informação para eles, essa necessidade de ter essa prática colaborativa. Então, finalmente, chegando ao final, agradeço a todos aí que me aguentaram, sei que eu falo muito, mas é muita informação importante que a gente não pode deixar para trás. Gosto de finalizar sempre com essas mensagens, aprendi isso nos Estados Unidos, chama Take Home Messages, como uma conclusão assim da aula, um fechamento. Vou me colocar à disposição, tanto pelo e-mail do NAEP, ou aqui pelo Telesaúde, ao final tem lá o contato nas referências, e aí a gente gostaria de que vocês lembrassem dessa palestra com essas mensagens. O cuidado humano é super complexo. A gente passou aí a palestra toda falando que uma profissão somente não dá conta. Todos os profissionais são importantes, mas para valorizá-los e incluí-los, vou ter até o e-comercial, precisamos aprender juntos. Educação interprofissional e prática colaborativa vem comprovando melhores resultados na atenção à saúde em locais que já as utilizam. Então, a literatura trazendo para a gente, mundial e no Brasil também. Enxergar o outro. As profissões como parte integrante do meu processo de trabalho. Não é só a minha disciplina, mas enxergar as outras profissões. Mas para isso eu preciso de conhecer. Eu preciso de estudar junto. Eu preciso de reconhecer, enxergar o outro. E aquilo que a OMS falou, aprender juntos para trabalhar juntos. Muito obrigada pela atenção. Minhas aulas, algumas eu termino com essa frase de Carl Jung, que eu acho que acima de tudo a gente precisa de ter isso em mente. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Vou seguir aqui com as referências, as redes interprofissionais pelo mundo. Tem aqui o site de todas elas, caso vocês tenham interesse. O CAIP, o Centro Canadense, o Centro Europeu, o Centro Americano, lá da Universidade de Minnesota, ou do Centro Americano de Saúde Colaborativa, e a nossa rede regional de educação interprofissional, que tem diversos webinars, pessoal. Entrem lá e façam os webinars, são web palestras, seminários em formas de web, muito importantes, cada semana, cada 15 dias eles atualizam, então coloca aí na sua aba de favoritos, que vocês podem aprender bastante ali também. Aqui são as referências que a gente abordou, estou tirando um tempinho dessa web palestra agora no finalzinho, mas para chamar a atenção, do Bar, o Frank, o Jantes, Madel Luz, o Marco do Ensino Interprofissional, o estudo da Matuda, no Francisco e os sites aqui. Essa edição da revista Interface está maravilhosa, está no nosso site do NAEP, edição Interprofissionalidade e Educação, específica para a questão da interprofissionalidade. Está muito boa. O próprio curso do AvaSUS, Educação Interprofissional, é a nossa referência, indico para todo mundo fazer, quem ainda não fez. E as outras referências todas que eu utilizei
para essa palestra, eu gostaria que vocês pegassem ou mandassem suas dúvidas lá pelo e-mail do NEIP, tá bom? Muito obrigado por ter me aguentado aqui 1 hora falando sobre educação interprofissional e prática colaborativa. Espero ter contribuído com a formação de todos e ideias aí para quem está trabalhando no currículo interprofissional. Valeu! Tchau, pessoal. Obrigada.